Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nuvencast, o episódio número 3. Nesse episódio aqui a gente vai falar da diferença de tipo de mapeamento com drone versus aeronave tripulada. Para quem não sabe, antes dos drones, o mapeamento aéreo era feito com aeronaves tripuladas, né? Então a gente trouxe aqui hoje um convidado que participou dessa evolução, digamos assim, né, do mapeamento lá do começo, principalmente da parte tripulada, né? Para falar um pouquinho sobre a experiência. Então, Marcelo Pacheco. Marcelo Pacheco, ele é cientista da computação, mestrando em ciências cartográficas e sócio na empresa ARX Tecnologia, que é uma empresa de mapeamento terrestre. No final aqui do episódio, a gente vai falar como que casa essas informações, né, do mapeamento aéreo e do mapeamento terrestre também. Então, seja bem-vindo, Pacheco. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite aí. Roberto, tranquilo? Beleza? Obrigado. Estamos aqui Pacheco também com o Roberto Rui. Deixar ele se apresentar. Vou me apresentar aqui, então. Eu sou o Roberto Rui, diretor comercial da Nuvem UAV. É um prazer aqui mais um episódio. Hoje temos o convidado aí, o Marcelo Pacheco, velho conhecido nosso. Apesar da idade, um velho conhecido, né? É velho mesmo, viu? Velho conhecido. É. Obrigado mais uma vez pelo convite. E eu, Alexandre Mainardi, CEO da Nuvem UAV e também host desse podcast. Bom, acho que para começar, contar uma história curiosa aqui do Pacheco. O Pacheco estava presente no primeiro mapeamento profissional que eu fiz com drones na minha vida. O Pacheco estava presente em meados Você vai contar essa história meados de 2013. Nossa, eu tô curioso agora que eu não me lembro. Meados de 2013, então eu vou contar depois como é que foi a história, porque envolveu bastante adrenalina. Ele fez parte da sua vida, né? Fez parte. Você estava envolvido também, porque você que mandou isso. Exatamente. Seu passado te condena, hein? Bom, então só pra gente seguir o tema aqui, né? Por que a gente resolveu falar sobre isso? Tem muita gente que acha que o mapeamento dos drones ele substituiu o mapeamento das aeronaves, ou que as aeronaves não têm mais espaço, né? E não é verdade isso. Existem trabalhos, já acontece direto as pessoas que vêm até a gente procurando um drone para fazer um trabalho, de áreas gigantescas para serem mapeadas. Né? E a gente sempre alerta, fala, olha, isso não é serviço para drone. Primeiro que você vai gastar um tempão para poder fazer. Às vezes a área é inacessível, né? Por exemplo, pegar um mapeamento de floresta amazônica, por exemplo, coisas assim que você não consegue acessar, né? Para poder decolar um drone de uma maneira próxima, digamos assim. E aí entra o avião. Então, são produtos complementares. Então, os dois têm vantagens, né? O avião tem suas vantagens. Tripulado, vamos dizer assim, né? Porque tem empresas que trabalham com helicóptero também. O tripulado tem suas vantagens e desvantagens. E os drones também têm as suas vantagens e desvantagens, né? Então, tanto o Pacheco quanto o Roberto têm uma experiência bem grande. Eles vieram dessa área, na verdade, né? De mapeamento tripulado. Eu aqui comecei nos drones. E depois, no meio do caminho, a gente acabou se juntando, né? Para poder unir as experiências. Eles com a parte de mapeamento, eu com a parte de drones. E aí, virou o que vocês conhecem um pouco aqui, né? Então, começar te perguntando pro Pacheco. Pacheco, ele é desenvolvedor, né? Cientista da computação. E ele trabalhou desenvolvendo o sistema de mapeamento aéreo terrestre, né? Então, o Roberto e o Pacheco, eles desenvolveram... Acho que foi o primeiro sistema digital de captura. Foi um dos primeiros digitais aqui no Brasil. Foi. Sistema brasileiro, né? Exato. Eles desenvolveram um dos primeiros sistemas brasileiros digitais de mapeamento. E esse sistema era gigante, ele embarcado num avião. Você precisava o piloto e outro operador só para operar o sistema, né? E aí, como que foi, assim, Pacheco, passar da parte analógica, vamos dizer assim, né? Para a parte... essa transição, na verdade. Essa transição para a parte digital, né? Até antes de ser feito digitalmente, né? A câmera digital era foto de filme mesmo, né? Exatamente. Eu já cheguei, né? Eu sou formado em ciência da computação, então eu vim trabalhar com o Rui na época para fazer essa transição, né? Você pegar e comandar a câmera digital, e eu desenvolvi o software. Então eu desenvolvia, operei, ou seja, eu fiz tudo, porque assim, uma coisa é você desenvolver um software no seu computador e você testa lá, da F5 no caso, não deu certo, deu certo. A gente tinha maneiras de simular, né? A gente acabou desenvolvendo vários simuladores, né? Para você simular a câmera, simular o sistema GNSS inercial, para que não pudesse voar, para você poder testar o software. Mas não tem como, né? Você tem que colocar em produção. Então,
além de desenvolver o software, eu nunca tinha andado de aviãozinho pequeno, né? Assim, o pessoal fala avião, mas não é um Boeing, né? É um monomotor, às vezes que tem um motor só e... Não tem assim, ar-condicionado, viu, gente? não tem ar-condicionado. Não tem banheiro. Quanto mais você sobe, mais frio vai ficando, né? Mas o problema é quando era voos baixos, né? Principalmente, às vezes já aconteceu, você vai voar depois do almoço, você tem que levar um saquinho lá pra... pra garantir, Enfim, né? Exato. Não tem Essa da temperatura, eu me recordo uma vez, num projeto no Sul, e que já estava numa época de inverno e a aeronave teve que retornar com risco lá de saúde, enfim, dos tripulantes mesmo. Tava muito frio. Não, é muito frio, é bem frio. Foi em Santa Catarina, né? Eu me lembro desse fato aí. É porque cada 1000 pés que você sobe, eu não vou lembrar a variação de temperatura agora, não sei se você recorda, mas enfim, a temperatura vai baixando, né? E depois quando você vem para pouso, chega muito quente, né? Enfim, mas voltando, né? Então eu vim trabalhar para desenvolver a integração. Então comanda a câmera, loga os dados do inercial, para depois fazer o pós-processamento, georreferenciamento direto, para no final entrar num software de triangulação, né? Acho que na época, se eu não me engano, era um Info ou alguma coisa assim. Eram softwares. Hoje em dia já tem o Metashape, o Pix4D, que já facilitou muito, né? Então, para logar todos esses dados, fazer a câmera disparar no momento certo, e depois tem até uma história que foi logo que eu entrei na empresa que aconteceu, mas daqui a pouco eu conto. Então, eu vim justamente nessa transição. Então, eu não peguei a foto analógica. Não sei se o Roberto chegou a trabalhar com esse tipo mais novo de... que você, né? Você é mais novo, mas é mais experiente. Nem sei área. o que é máquina analógica. Como é que funciona essa máquina analógica? Essa transição ela foi até curiosa, porque nós pegamos bem essa transição, né? Eu nunca operei uma câmera analógica, né? Mas durante o meu curso na faculdade, a gente viu em livros e em conteúdos, até tinha na universidade, assim, mostra, eu nunca presenciei, assim, uma operação. Mas quando eu estava terminando o mestrado, e até minha tese de doutorado foi justamente um sistema de mapeamento, esse sistema que a gente está falando, que a gente acabou desenvolvendo um projeto de inovação tecnológica com uma empresa. E aí, naquela situação, naquele momento no Brasil, em torno de 2006, 2007, estava justamente nessa transição entre o analógico, né, e o digital. Então, nós somos das primeiras, na época, os precursores mesmo, né, no uso da câmera digital. E tinha muita desconfiança também, Tinha muita né? desconfiança, porque havia mudança, né? a câmera analógica você tinha uma associação muito com as pessoas comuns, né? Você vai se recordar também, você não é tão novo assim. Que a gente batia fotos, né, com filme, né? E você mandava, tinha 12, 24, 36 retratos, aí depois você mandava revelar e todo mundo só ia ver a cena depois de revelar. Isso aí aquela, essa foto ficou ruim, essa aqui ficou escura, claro. E era a mesma coisa com o aerolevantamento. Obviamente que o nível de câmera era muito melhor e tal, mas existiam vários fatos, inclusive de relatos de empresas, que a empresa fez o voo e o operador esqueceu de puxar a proteção do filme. Então perdeu o filme inteiro, o voo, então é muito custoso, né? Gasolina. Imagina você ter que parar o avião para trocar o filme, né? Exato. Você tá aqui na linha de mapeamento, tirando foto, de repente você fala pro piloto, viu? Dá meia volta aí que eu vou trocar o filme. Quantas poses, você tem noção? Quantas poses tinha? Eu não me lembro, não, eram rolos grandes, assim, né? Até com relação a isso, eu não acho que a pessoa conseguia planejar, né? Pode até ter acontecido algum erro desse, mas o de bater fotos, assim, e não ter tirado nenhuma foto, isso aconteceu mesmo, né? Eu já vi alguns relatos disso em algumas empresas. Então, imagina, você perder um dia de trabalho. E um dia de trabalho num aerolevantamento é um dia muito, muito custoso, que além desses custos que a gente está falando diretos, né? Você tem o tempo, e o tempo bom no aerolevantamento, a meteorologia é fundamental. Então, se aquele dia fez sol, você perdeu aquele dia, outro dia está chovendo, você atrasou o projeto, e assim por diante. E às vezes você tem aquela janela, né? Para fazer uma semana chovendo, um dia de sol e a pessoa vai lá e esquece de tirar a tampa. E antigamente, né, antes da popularização do GNSS, né, GPS, como a maioria das pessoas podem vir a conhecer, o operador, ele ficava da janelinha do avião olhando para baixo e falava assim, ó, é mais ou menos aqui, 2 horas de viagem a leste, olhava, falava assim, ó, é aquele rio. Também, né? Com um mapa também, ele falou, eu acho não, né, ele falava, ó, é aquele rio. Então, eles faziam o voo, né? Lógico que tinha todo um planejamento antes, assim como ainda tem hoje, né? Por mais que você tenha
tecnologias que venham a beneficiar ou a favorecer ou facilitar, mas você ainda tem que fazer todo um planejamento da área, o GSD que você vai para, assim como no Vant também, né? O mapeamento aéreo mais convencional, mas enfim, o operador tinha que ser o cara, digamos assim, né? Que além de operar a câmera ali, mas assim... nós começamos bem exatamente nessa transição, né? Porque até não tinham as câmeras digitais, uma outra empresa começou com aquelas câmeras muito caras, eram câmeras de 3, 4 milhões de dólares, eram câmeras muito caras, digitais as primeiras, né? Ainda são caras essas câmeras, mas hoje em dia um pouco menos. E a gente entrou com um projeto de uma câmera de médio formato, na época digital, e fazendo integração, ou seja, tem um sistema muito mais barato para se fazer mapeamento, né? Então, nós somos os precursores aqui no Brasil com isso. Até uma curiosidade, você falou dessa câmera, né? A câmera que vocês começaram era uma Hasselblad, né? É uma Hasselblad de 22 megapixels. E hoje em dia, a DJI comprou 50% da Hasselblad. Então, naquela época, a gente tinha as câmeras já na aeronave tripulada. E hoje em dia, a DJI, uma empresa de drone, foi lá e comprou, que era... A Hasselblad ficou famosa por aquelas fotos da Lua, né? Sim. Não, uma câmera extremamente confiável, né? E hoje em dia você compra um drone de $1.000 e vem escrito Hasselblad na lente lá, né? Câmeras eram caras, né? Mas não absurdamente caras como eram os primeiros sistemas digitais de grande formato. E essa daí que você falou, o Pacheco falou do navegador, o navegador era uma pessoa extremamente experiente, porque ele realmente navegava. Era antes do Google Earth, antes do Google Earth. Na década de 80, nós não pegamos isso, mas assim, quando a gente contratou os primeiros pilotos, operadores, já era no digital. Então, a pessoa operar um computador, né? Com GPS e tal, né? E tinha ainda alguns profissionais, né? Que vinham dessa época do analógico. Então, ele não sabia mexer num computador, mas já... Eu já vi fotos, assim, do pessoal com as fotos impressas, né? No chão, num salão, assim, ó. E eles saíam colando a foto com a sobreposição do voo. E depois colocavam um papel manteiga em cima pra vir desenhando, né? Olha como é que avançou. Então, hoje em dia, você levanta um drone no chão, volta com 6.000 fotos no drone de 48 megapixels, 24 megapixels e coloca no software de processamento. Exatamente, você vê nessa evolução. Você tinha ali as câmeras analógicas, já migrou pro digital, então todo mundo que tinha analógicas foram todos. A Kodak, né, faliu, né? Que não acreditaram no digital, né? Foi um processo, né? Foi um processo, aí você veio do digital e hoje em dia você tem a miniaturização no drone, né? E ainda que a gente, no caso, falando de câmeras de médio formato, câmeras digitais, a gente pegava uma câmera Hasselblad, que é uma câmera de estúdio, e adaptávamos ela para fazer a fotogrametria, ou seja, de uma maneira mais brasileira, né? Porque aí hoje a Hasselblad tem sincronismo dentro dela, que tem a câmera exclusiva da Hasselblad para aerofotogrametria. Então esse que era o diferencial, acho que de vocês na época, né? A gente pegava uma câmera mais comum, pegar uma câmera mais comum e transformar ela numa câmera de mapeamento, né? Pra quem não sabe e acha que é só bater uma fotinha lá e depois sair juntando, as câmeras, essa ciência, né, a fotogrametria, ela tem uma série de parâmetros que você precisa seguir, né? Então, vou dar um exemplo até que eu tava conversando hoje mais cedo com um cliente aqui da Nuvem UAV. A dilatação da lente, ou seja, se você muda de temperatura, como a gente estava falando do avião, né? Você tá aqui a 25 graus, aí você sobe e tá a 15 graus. A dilatação, ela distorce a lente, a dilatação do corpo da lente e do próprio vidro, ela distorce a lente e isso tem que ser modelado, porque a distorção, se você pegar um voo aí, né? Não sei quantos pés vocês faziam na época, mas essa distorção projetada no chão pode induzir um erro ali no seu projeto, né? Então, tudo isso tinha que ser modelado. O dado, né, na época do levantamento tripulado, principalmente antigamente, tinha que ser extremamente preciso, né? Hoje você falou da temperatura, eu já fiz um artigo até com o professor da Unesp aqui, a gente fez um trabalho desse. Variação de temperatura, pegava a câmera, fazia ela variar a temperatura, né? Forçadamente. E fazia as calibrações em cada estágio de temperatura, né? E aí a gente verificava como é que era o comportamento dos parâmetros de calibração da câmera, né? Variação. Porque hoje, né, tem esses softwares mais comuns, né, o Agisoft ou o Pix4G, tem o Context Capture também da Bentley. Você pega um pacote de imagem, joga lá, ele dá um jeito. Ele usa visão computacional, todas essas coisas. Ele estima focal, estima tudo. Antigamente, já era software mais para aerofotografia. Então, se esperava-se que você entrava com dados... perfeito. Né? Exatamente, porque na hora que você vai fazer a triangulação ali, então você tem que ter uma focal, já os parâmetros iniciais, né, da triangulação, a focal e todos os parâmetros que modelam a distorção da lente. Então, você tinha que colocar. E aí você estava comentando sobre... não é só disparar a imagem.
Você tem que disparar a imagem, você tem que pegar o momento correto, exato, né? o instante com uma variação de milissegundos, talvez. Porque a aeronave, ela tá 200, 300 km por hora. Então, se você errar 100 milissegundos, já vai dar um erro bem maior na hora de você montar um ortofoto ou alguma coisa no terreno. Então, a dificuldade de cada sistema, até hoje no drone, é assim também. O aerolevantamento comum usávamos os mesmos produtos que o drone faz hoje. Ele entrega uma foto e ele entrega essa coordenada do centro da imagem, exatamente do centro. Então é o que o Pacheco falou. Se você atrasa para informar, por exemplo, para pegar a coordenada GNSS daquele centro, você se deslocou ali 50 metros. E aí isso daí pode dar um problema depois, né? Então os drones também. A gente pega a maioria desses drones que não são feitos para mapeamento, né, da linha da DJI. Ela é feita para filmagem, a câmera é fantástica, visualmente a qualidade é perfeita, mas esse sincronismo nem sempre é exato. E o pior, às vezes ele varia, ele não é constante. Às vezes você tira uma foto, ele marca com precisão de 1 milissegundo, às vezes você tira uma foto, ele marca com precisão de 50 milissegundos, 100 milissegundos, até mais, a gente já chegou a ver. E aí depois você vai processar aquelas imagens, tá bonito, né? As fotos são boas, né? Só que, como ele não é feito para mapeamento, não tem esse rigor cartográfico, vamos dizer assim, né? Exato, porque se você falar assim, a geotecnologia, geoespacialização ali, a gente traz pro 3D, né? Aí você fala assim, mas depende qual projeção você tá, e aí você tem todo esse trabalho de conversões de coordenadas, e além do ambiente 3D, você tem o tempo. Se você errar o tempo, e aí, por exemplo, aí tem um satélite que está dando a coordenada da onde o avião tá, ou o drone tá, ou qualquer mapeamento esteja naquele momento. Se esses relógios não estão sincronizados, você, na hora de pós-processar, você vai agregar erro no seu produto. Então, às vezes eu penso assim, isso é uma coisa particular minha. Você pensa assim, aí fala assim, quanto que tá errando? Tá errando 10 centímetros. Cara, nossa, tudo isso... Aí você olha, cara, rapaz, se você soubesse o que tá por trás disso pra você falar que você chegou em 10 centímetros... Vamos pensar aqui no trajeto que a informação tem que fazer pra chegar nos 10 centímetros, porque eu escuto essa frase direto. Então vamos lá, você tem o satélite aqui cobrindo o mundo, satélite, vamos pegar só o GPS. Aí você tem que transmitir um sinal do satélite até o seu receptor, no caso aqui o drone. O drone, ele pode estar inclinado, pode estar... Na verdade, né? até a antena, né? Até a antena, exatamente. Aí você pega essa distância da antena, que é chamado de offset, né? Pega esse offset da antena até a lente da câmera, né? O ponto focal da câmera. E o drone, ele não tá paradinho nivelado, ele pode estar inclinado para frente, para baixo, né? Então você tem que medir essa inclinação baseado no sistema inercial. Aí a câmera tira a foto, a lente, não esquece que a lente é redonda, o sensor é quadrado, então você tem que modelar essa informação para projetar um pixel no chão com a coordenada que você pegou do satélite. Aí você falou, o cara vai lá medir, dá 10 centímetros e fala, nossa, mas por que tá dando tudo isso? Exatamente. São as referências de... são referências. E assim, a pessoa fala assim, você tá errando 10 centímetros. Mas em relação a quê? A qual referencial, né? Então, às vezes a pessoa tá, eu tô vendo aqui no Google Earth aqui que tá, cara, mas o Google Earth não é fins, metros, né? Exato. Tem erro de metros, né? A gente até, você falou da qualidade do sensor, né? Então, essa foi uma preocupação que a gente teve na nuvem na construção do drone, né? Focar muito na qualidade do sensor. Então, nós focamos numa câmera que tem uma estrutura metálica, né, para ter maior rigidez, maior confiabilidade. Distorção. E a lente, até a gente estava discutindo com o cliente hoje, justamente em projetos urbanos. Então, porque a maioria dos drones tradicionais, ele tem uma lente, uma distância focal menor, uma lente mais aberta. Quase fisheye, né? Quase fisheye. Então, você tem uma maior distorção das lentes, né, nas bordas. Né? Então, você tem uma maior distorção da lente nas bordas e maior deslocamento devido ao relevo. Os objetos mais deitados, né? A sensação do objeto mais deitado. E quando nós focamos no drone, a gente focou numa lente mais fechada, uma lente maior, até para você voar mais alto e ter uma menor ângulo de abertura. Ou seja, né, você tem menor distorção nas bordas e menor deslocamento devido ao relevo. Então, uma qualidade de imagem melhor. E aí ele vai ter essa noção na hora que ele começa a trabalhar mesmo, né? Essa diferença. Evita o vinhete também, né? Vinhete, se você tirar uma foto com qualquer câmera mais profissional, assim, alguma coisa nesse sentido, você vai ver que nas bordas fica mais escuro, né? Porque os feixes, eles demoram mais, percorrem um caminho maior para poder chegar no sensor, né? Então esse vinhete, quando você... Pouca gente analisa esse item. Sim. Até a distorção mesmo, explica aí pro pessoal, Rui, como é que... Por que quanto menor a quantidade de milímetros da lente,
mais esférica é a imagem, digamos assim, né? Que a gente falou agora que o sensor é reta, né? Quadrada, chapado, e a lente, ela é côncava, né? A lente aí você tem dois fatores, né? A lente tem o que a gente chama, essa parte esférica que você falou, então ela tem distorções, mais, vamos chamar assim, modeladas, a distorção radial e a descentrada, né? Então, quanto mais aberta a distância focal menor, mais aberta essa imagem, né? Teria que talvez fazer um desenho aqui, fica Exato. complicado de mostrar aqui, A mas gente mais aberta. A gente pede pro editor colocar aí depois colocar você na faz um tela. desenho, a gente vai preparar um desenho para essa ilustração, tá? E aí, quanto mais aberta essa imagem, então mais o prédio aqui do canto vai estar mais deslocado. Então, o deslocamento devido ao relevo, porque essa distância radial e essa distorção radial ela vai ser mais influente nas bordas da imagem. Quando a distância focal é maior, esse ângulo de abertura da câmera é menor, né? E aí a câmera ela vai pegar uma área, uma distorção radial menor aqui, porque ela está mais perto do centro da imagem. Então, por causa disso. Então, aí você tem distorção, principalmente a distorção radial nesse caso, né? A descentrada tem a ver com Talvez o pessoal esteja mais centralização das lentes. familiarizado com a GoPro, talvez, que se você pegar o canto de um prédio, né? O canto de uma parede fica abaulado, né? Então é isso que a gente tem que retificar, chama retificação, né? Modelado, modelado matematicamente. Pegar aquela imagem redonda, né? E deixar ela como ela é na vida real. E é importante, quanto melhor a câmera, né? Quanto mais robusta é a câmera, melhor a câmera, menor esse efeito de distorção e mais estável é essa câmera, né? Por isso que a qualidade da câmera é importante na compra. Eu vi um cara querendo provar que a Terra não era plana, né? Que ele fez um foguete, colocou a câmera e mandou lá pro espaço. Aí voltou o foguete, foi analisar a imagem, aí foi mostrar pros terraplanistas, né? Ele falou assim, não, mas isso aí é GoPro. E o cara chegou e viu a curvatura da Terra, né? Sim. E o cara fez um puto esforço e o argumento, não, isso aí tá arredondado porque é GoPro. Tem que achar algum argumento. Tinha que achar algum argumento. Então, o certo era retificar essa imagem, né? E pra poder provar pra ele que não... Então, o que o Roberto tava falando, a nossa lente, né, do Spectrum, a gente escolheu uma lente de 25mm, é o focal dela. E aí, o que você ganha e o que você perde, né? A lente 25mm, ela vai pegar uma foto um pouco mais fechada. Então, por exemplo, se eu tirar uma foto aqui dessa sala de podcast, ela vai pegar um espaço pequeno. Se eu colocar uma lente, por exemplo, de 8mm, ele já vai pegar quase a sala inteira e vai ficar esse efeito arredondado, que é o da GoPro, né? Só que, por outro lado, as bordas ficam distorcidas, né? Antes da GoPro também tinha o olho mágico, né? Que você olhava na porta pra ver Mas quem é importante complementar aí que muita gente confunde, que eles acham que, então vai pegar uma área menor de cobertura. Não. É só você se afastar mais, vai se afastar. No seu exemplo aqui de curta distância, você vai se afastar para pegar a mesma área com uma qualidade melhor. No caso do voo com o drone, ele vai voar mais alto, que vai pegar exatamente a mesma área na mesma resolução. Imaginem a lente, né, esférica, né, na ponta de uma câmera, né? E essa lente, quando você tem uma focal menor, a imagem ela vai ser projetada no espaço pequeno ali da lente. Por isso que você apresenta menos distorções, né? Quando você tem uma focal menor, né, no caso da GoPro, por exemplo, ele acaba pegando a imagem praticamente da câmera toda, né? A gente tem até as câmeras 360, né? Que até dá um nó na cabeça, né? Você olha a lente aqui assim e você está atrás da câmera, ela tá te filmando, né? É impressionante. Porque o nome é distorção até radial essa da lente. Então, quanto maior, mais longe, né, o raio aí, maior o raio, ou seja, mais longe do centro da imagem, maior é o efeito da distorção. Então, por isso que com uma lente mais fechada você tem menos distorção. Exato. Mas essa coisa da tecnologia, né, é interessante que, como você falou, a gente veio do aéreo e passou para o drone. Então, no aéreo, quando a gente começava a desenvolver, aí, por exemplo, já teve, você falou do filme fechado lá, que esqueceram de tirar a câmera de filme, já teve um fato onde um fato aí que você falou que ia contar depois. Sim, mas esse eu vou contar a besteira de outras pessoas, depois eu falo a minha. Vai segurar mais um pouco. Ele fez o voo todo e na época, como era câmeras convencionais, a gente não conseguia extrair o thumb da câmera em tempo real. Em tempo real, exatamente. A Celular não disponibilizava na época e depois eles acabaram fazendo SDK e a gente conseguiu. Então ele voou com a escotilha do avião, porque o avião tem um buraco. Ele voou com a escotilha do avião fechada. E só percebeu isso, fez 3 horas de voo. E aí, daí o que a gente começou a fazer? Colocou um sensor aonde conseguia identificar se a escotilha estava aberta ou não, ou estava fechada ou não. Enfim, aí tinha assim, a gente começou a evoluir o sistema e tinha um modo temporizado,
Na época que, assim, a gente programava. Então, você vai voar a X quilômetros por hora, né? Ou nós, que o avião fala. E a cada 10 segundos vai tomar uma foto. Fazia um cálculo. Fazia o cálculo, exatamente. Só que se você pegasse um vento, ficava difícil para o piloto segurar. Aí depois a gente começou exatamente. E aí depois a gente programou o disparo semiautomático, onde o operador clicava no botão, aí calculava uma distância, que era a base definida em escritório, que tinha que para garantir a sobreposição, e tirava. Só que assim, quando você está em solo, que o operador ia testar, o sistema estava tudo funcionando antes de decolar, para ver se não tinha nenhum problema, ele colocava no modo temporizado. Então davam lá os 10 disparos, beleza. Só que ele esquecia de mudar. Então aí que a gente teve que fazer, vai programar, se o avião tiver em X por hora, né, adquirir uma velocidade ali, muda automaticamente. Ou seja, a gente vai agregando a cada... e assim, erro, né? A cada erro, possibilidade de erro. E hoje, aí, por exemplo, o piloto estava na faixa, então você pega um vento de lado, aí tem a deriva, que é o avião voa de lado, né? O avião tá voando de lado, então tinha os berços estabilizados, que é exatamente isso. Então, na tela pro operador, fala, ó, a faixa teria que estar a 90 graus, o avião, pelo sistema inercial, o avião tá voando a 80 graus, então ele ia lá e corrigia. Hoje, tudo isso você pega no drone, vai lá, aperta um botão, ele vai e faz sozinho. Um quadrado, não tem interferência humana, não tem nada. Então, como a tecnologia mesmo assim, o pessoal consegue fazer errado. Você sempre acha alguma coisa que ele fez, você não imaginaria que ele fazia. E desculpa, pode falar. Eu só comentar que eu sempre falo que na época do aerolevantamento, a mágica estava na coleta. Você tinha que ter uma coleta impecável para você entrar no dado, porque o poder de processamento que você tinha era pouco, os softwares não eram avançados, né? E hoje a mágica tá no software, né? Sim. Se eu pegar esse celular e sair tirando foto sem critério nenhum dessa sala, ele vai montar um modelo 3D dessa sala aqui. Você consegue extrair medida, volume, calcular minha altura, tudo isso. Eu vou muito mais planejado também, né? Porque no filme, como o filme era caro, né? E você tinha uma quantidade limitada de disparos, né? De cenas, né? Você tinha que planejar muito bem o voo. Então o planejamento era muito bem realizado, né? Muito bem feito, né? Porque você tinha que planejar para você tirar fotos realmente onde era necessário, né? É igual as festinhas infantis, né? Você tinha 36 fotos pra quem era bom da grana. E o primo chato falou, tirei já, viu? Tinha essa hoje em dia você sai disparando 50 fotos, era a mesma coisa. Hoje em dia também, você sai aumentando superposição, número de faixas, fotos, cruzado e tal, porque você não tem mais necessidade de ter preocupação com o limite de fotos. Né? Exatamente. Vocês estavam falando de focal da câmera, se é maior ou menor. A besteira que eu fiz, eu tinha acho que 2 ou 3 meses de empresa e a gente estava desenvolvendo e programando e a gente tinha 2 câmeras. Uma de 35 milímetros, que era a lente, e a outra era de 50 milímetros. E tinha 2 sistemas. E eu, para ir melhorando o software, essas coisas, fui lá e atualizei o sistema de uma aeronave que ia para uma missão. Ela foi. E assim, era longe, era no sul do país. Nós estávamos aqui no sudeste. Rio Grande do Sul, né? E fizeram lá o projeto, voltaram. Aí a pessoa que vai pós-processar e olhar as imagens falou assim, tá dando furo. Furo o que é? Não tá tendo sobreposição entre as imagens. Eu falei, que estranho, né? Aí na hora você pensa, errei no cálculo. Errei no cálculo. Aí eu fui ver e a gente logava tudo, né? Eu configurei a focal errada. Então... E ao contrário, né? Exatamente. A aeronave já tinha voltado. E a aeronave já tinha voltado. E na hora que eu... Aí eu lembro que o Roberto falou assim... descobre aí o que aconteceu, né? Aí eu analisando os logs... Isso já era tarde da noite, sei lá. Não vou lembrar a hora, mas já tava tarde. Aí eu olhei, na hora que eu vi, falei, cara... Aí eu falei, vou assumir, porque a cagada foi minha, né? Aí eu liguei pro Roberto, falei, aconteceu isso. Mas de quem que eu ia? Eu falei, não, o erro é meu. E eu, de verdade, eu achei que ia ser mandado embora, porque assim, eu tinha 3 meses de empresas, acho que, sei lá, no máximo. Aí o avião voltou lá e assim, eu não quis nem saber financeiramente o quanto isso custou para a empresa, porque assim, você levantar um avião, gastar combustível, piloto, hotel,
é hora de motor do avião para viajar lá para o sul, fazer o voo, voltar. Tipo, a quantidade de pessoas que envolveu naquilo. Eu não quis nem saber, porque assim, eu pensei, com a coisa de desconto. Falei, não ia dar. Não, a gente tratou, na época eu falei, como desenvolvimento, né? Até hoje. Da inovação, né? Faz semana passada, na revisão dos chamados lá de suporte da 9AV, teve um cliente que reportou que as imagens estavam escuras. E aí, adivinha, ele voou com a tampa do lugar. Não teve esse prejuízo. Não teve esse prejuízo que tem. Então fica a dica, pessoal. Tirem a tampa da lente, porque a foto fica mais bonita, né? Com certeza, né? E assim, uma diferença também. Uma diferença não, né? Uma coisa do voo tripulado, no caso. Dependendo da altitude, você tem muito problema, ou pode vir a ter problema com obstrução por nuvens, né? Então, acredito que o drone, no caso, já voa abaixo. Tudo bem que vai pegar umas sombras ali, mas tem áreas do Brasil que, eu não vou lembrar onde, talvez você lembre, que eles falam que é o vazio cartográfico, né? Porque sempre tem nuvem ali. Ninguém consegue mapear. Hoje em dia, com um drone, né? Por isso é o nome da empresa, tá? Nuvem. Fica a dica aí. Onde é que o pessoal usava muito com imagem de satélite, né? Sim. Não conseguia passar nunca o satélite por causa de nuvem, né? Aí o cara falou, agora eu entendi o nome da empresa. Não é por causa disso, mas... sempre é uma discussão entre... Então eu me lembro que eu já participei até de discussões, mesas, palestras, e a pergunta sempre vinha essa, né? Quando lançaram o Google Earth, e agora? Para que tem imagem de tudo. Acabou a faculdade de cartografia. Acabou a faculdade de cartografia. Pode fechar as portas. Aí o digital, acabou... Surgiu o digital, realmente acabou o analógico. Aí vinha aquela história, vai acabar o levantamento com satélite. Aí daqui a pouco o drone, vai acabar o tripulado com drone. E aí tudo a gente vê que cada um tem um tipo de aplicação para tudo, né? Aplicação, né, de determinado. Então um resolve o problema para tudo, né? Igual quando inventaram o telefone, que o pessoal começou a ficar desesperado, que as pessoas não iam mais sair de casa, ia ficar só falando no telefone, né? Foi um desespero e depois ele acaba se encaixando. Toda mudança acho que causa essa preocupação, né? Essa preocupação, né? Nossa, e agora? Vai perder o emprego, né? Como é que vai fazer, né? Mas no fim, o produto é o mesmo, você vai mudando a ferramenta, né? Exatamente. Mas eu falo do Google Earth, né? Tem o Google Street View. Eu fico imaginando, lógico que não é dessa forma, mas a reunião do cara que teve a ideia do Google. Ele chegou lá na reunião um dia, lá a galera falou, então, qual que é a sua ideia? Eu falei, vamos mapear o mundo. Mapear o planeta Terra. Assim, sem mapear, né? Exatamente. Não vai ser o que cara, os caras pensam muito à frente mesmo, né? Já devia ter um filme, um seriado até sobre... Tem? Eu não sabia. Não, da discussão, né? Sim. Da discussão de quem é dono do Google Earth. De quem é dono do Google Earth. Mas eu digo assim, tudo bem, é imagem de satélites, mas eu falo assim, por mapeamento móvel mesmo, por mapeamento móvel terrestre, né, no caso. Que eles pegaram o Google Street View e difundiram isso, né? Exatamente. Difundiram. Então hoje é maravilhoso, né? Se você, eu quero saber como que é as pirâmides lá. Você conhece o local sem sair de casa. Exatamente. Mas imagina, como você tá doente da cabeça? Então, a gente que vem sabe o trabalho que é, né? Acho que acredito que quem está assistindo também é entusiasta dessa área de mapeamento com drones ou quer trabalhar. Às vezes não para pensar na magnitude desse tipo de projeto, né? Aí o cara olha no Google, não tá atualizada essa rua aqui. E os caras mapearam o mundo inteiro, né? Então... Mas eu vi essa semana passada, eu acho que eu até comentei com você, que um cara falou assim, quanto mais conhecimento você tem, mais feliz você é. Por quê? Porque você sabe o trabalho que deu para aquilo fazer. Então, quando você vê Você valoriza, né? Você valoriza. Então, assim, o trabalho que deu, você sabe. Agora, quando você é totalmente ignorante, não no sentido pejorativo da palavra, mas quando você é ignorante, você... ok, as imagens do Google não tá atualizada aqui, que bela porcaria, né? Exatamente. Mas agora, quando você sabe todo o trabalho, você olha assim, você fica fascinado, né? Que coisa mais linda, né? Você conhece todo o processo por trás, né? E aí você dá valor para aquilo que você estava fazendo, né? Você falou do prejuízo financeiro, né? E tal, e a gente vem para um outro tópico aqui do que eu separei pra gente falar. Beleza, então antes você tinha um avião, que a hora voo do avião ainda é caro, é muito caro, né? Você precisa do piloto, você precisa de um outro operador para voar. Então o custo, e o sistema também, que era especializado, é caro, né? O custo para você conseguir fazer um tipo de trabalho, né, era muito alto, né? Quem que contratava isso? Para que servia o mapeamento aéreo, né? Se tinha o Google Earth pronto, né? Quem que contratava isso daí? O sistema a área mapeada, digamos assim. Quem contratava e quem contrata, né? Quem contrata ainda, Porque aquilo que eu estava falando antes, você tem espaço para todas as tecnologias, porque cada tecnologia ela vai ser adequada para um determinado fim, né?
Então, ainda você tem, até hoje você tem espaço para o satélite, espaço para o aerolevantamento tripulado e espaço para os drones, né? E assim vai evoluindo. Então, você usa tanto a questão, eu nem separaria muito a questão do tipo de cliente, do tripulado do drone, né? Isso pode ser até comum, né? Dependendo do tipo de tamanho de área, de localidade, né? Então, um vai virar mais adequado que o outro. A gente pode falar da SAI mesmo, né? Que é Exatamente, a empresa investidora aqui da Nuvem UAV. Eles têm helicóptero, fazem um mapeamento com helicóptero e também tem drone também. Tem vários drones. É um bom exemplo, né? Na SAI, né? Eu sou até um dos gerentes de negócio da SAI. Ela tem esse helicóptero tripulado, aeronave tripulada e tem drones da Nuvem UAV. O Spectra. Então, cada produto ele usa a ferramenta. Fez uma ideal, ferramenta né? mais adequada. Então, se você vai... Vamos dar alguns exemplos. Vou dar 2 exemplos aqui. A SAI é muito especialista em projetos de linha de transmissão, né? Então, são projetos de corredores, né? E projetos que têm muita vértices de mudança de rumo, né? Que são as linhas, né? Então, o helicóptero se torna mais adequado para fazer esse trajeto com maior facilidade. Do que o avião, né? Esse é um motivo. E o outro que são voos baixos. Inclusive, a SAI é especialista em inspeção de linhas, por exemplo. Então, são voos baixos que vêm com sistema laser, com câmera térmica, com câmeras digitais e fazer inspeção de ativos, inspeção de linhas. Então, o avião tripulado, você não conseguiria fazer. Você não consegue fazer esse voo. Tem que ser Você helicóptero. tem um limite regulamentado, né? Primeiro para E avião. velocidade também, né? Você tem que voar Velocidade devagar, também, né? Baixo, devagar e fazendo curvas. Então o helicóptero se torna adequado para isso. O drone é adequado para isso? São distâncias muito grandes, então você pode fazer trechos. Então o helicóptero tripulado é mais adequado para isso. Né? Então, um exemplo de aplicação. Agricultura. Acho que a gente falou também. Então a agricultura ela se torna mais adequada à maioria das aplicações de agronegócio com drone. Porque a agricultura, as aplicações de agronegócio, elas necessitam de uma recorrência de análise. Não adianta fazer um voo por ano, uma safra, não vai adiantar para nada. Não vou fazer controle nenhum, monitoramento nenhum. Eu vou fazer um voo semanal, ou quinzenal, ou mensal, dependendo do tipo de cultura, porque eu vou analisar a evolução daquela cultura, a evolução de um tipo de doença e tal. Então, aí o drone ele se torna adequado, que é uma ferramenta que ele tem bastante flexibilidade, ele levanta o voo a hora que ele desejar, né? Voa baixo, né? A questão da meteorologia impacta um pouco menos, como até o Pacheco falou. E a recorrência ele é um equipamento elétrico, né? Com uma bateria. Então ele se torna barato para usar. E o nível de detalhe que você precisa na agricultura também, né? Você fazer linhas de plantio, você não pode ter uma imagem de satélite, por exemplo, que a resolução, um pixel da imagem de satélite é 30 centímetros. Eu não sei quanto que é talvez... O pessoal costuma voar com 5. 3 a 5 centímetros. Não, mas eu falo assim, a linha de plantio de um... a linha de plantio é 24, 20 centímetros, 24 centímetros. Depende da cultura também. Exato. Então... tô falando de cana-de-açúcar, tá? Então, agora com o drone, você voa abaixo, você consegue um nível de detalhamento que o pixel, né, seja, nem você falou de 1 centímetro, né? 5 centímetros. Usa 5 centímetros. A gente até comentou por que o drone difundiu muito na agricultura, né? Então, já fiz comentário, nosso público, né? 60% do nosso cliente, em torno de 60%, é agronegócio, que compra os nossos equipamentos. Então, por que o drone difundiu muito, né? Então, porque antigamente você tinha o satélite, né? Então o satélite você tinha uma média resolução, tem o problema da resolução e da temporalidade, né? Ele passa naquele determinado momento. Se tiver nublado, não coleta. Se tiver nublado, não coletou, espera ele passar de novo. É um dia, é uma semana, 3 dias, aí depende de cada tipo de satélite. E ele passa naquele. Aí passou de novo, tá nublado, então era muito comum ficar esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses uma imagem de satélite, né? Bastante comum. E a planta crescendo. E a planta crescendo, perdeu o time, né? E a resolução também. Então você consegue fazer uma análise macro, né? De grandes propriedades e tal. E também tinha o problema antigamente do recorte, né? Eram recortes grandes. Então você precisava de uma área pequena. Se a imagem era linear, o recorte era grande, você perdia 60% da imagem. Você comprava 25 km por 25 km e usava um talhão pequeno. Né? Então você tinha um satélite para uma análise macro, né? Aí o aerolevantamento tripulado resolve. Só que aí fica um custo alto para fazer essa recorrência. E a gente tá falando de commodity, né? O cara tá produzindo soja, milho, cana-de-açúcar, né? Não cabe o custo de um voo tripulado, né? Um voo tripulado, a qualidade atende extremamente. Daria para fazer, perfeitamente. Só que o custo talvez não emplacaria para esse tipo de aplicação. E aí o drone, que foi difundido, o drone já existe há muito mais tempo, mas mais difundido nos últimos 10 anos, vamos falar assim.
Ele veio com elétrico, ou seja, você carrega na tomada a bateria, decola e pousa a hora que você quiser, com extrema resolução, com alta resolução, né? Decola da Sim. área, né? Decola da área, evita, exato. evita o traslado, né? Como a gente estava falando da aeronave, né? De um estado para o outro, de um país para o Então outro. ele decola, faz aquela cobertura, pousa, espera uma semana, lá ela decola e pousa de novo. A meteorologia afeta um pouco menos, vamos chamar assim, né? Do que um aeronave tripulado e o satélite, né? Então ele difundiu muito, porque ele trouxe essa possibilidade desse monitoramento aéreo que antes não era possível por questões de custos e resolução. Então possibilitou novas aplicações, Novas digamos aplicações, assim, né? é. Porque além de ficar mais acessível, né? Para você ter uma empresa de aerolevantamento, você precisava ter uma aeronave homologada, você precisava ter o sistema, que era extremamente caro, precisava ter o piloto, precisava ter o operador, o software de processamento era caríssimo também, né? Hoje em dia a gente tem muitas empresas de aerolevantamento em uma pessoa só. A pessoa vai, ela mesma coleta, ela processa, ela gera o resultado, né? E como a gente falou no último episódio aqui com o professor Tomazelli, a gente está caminhando para tudo isso acontecer no drone, né? Em voo. Hoje o drone volta com a foto com a coordenada, como a gente comentou aqui, mas a ideia é futuramente ele voltar com o diagnóstico. Voltar com o diagnóstico. Falar, olha, você está com estresse hídrico na área XYZ, você precisa aplicar mais calcário na área XYZ, voltaria com o resultado. E aí você vai cada vez mais automatizando, digamos assim, esse processo, né? Então tudo isso só ficou viável da gente usar principalmente na agricultura com a parte dos drones, né? Então hoje, o que você considera, Rico, a sua experiência de tamanho de área? A partir de qual área que fala, ó, drone não compensa mais fazer, a gente parte para um avião, né? Pra gente falar em hectares, né? E considerando que o Spectral faz 400 hectares em média num voo. Uns 2.500 no dia, né? Então, 20, uns 2.500 no dia. Exatamente. É difícil colocar um limite ali, né? Porque também depende da boa vontade de quem vai executar, e do né? tempo também, né? E da área que a pessoa quer mapear, que você começou a falar que é uma floresta, você... tem a área, acesso, área, tamanho, isso. deslocamento, enfim, né? Oportunidade, né? Então isso tudo é levado em consideração. Mas eu acho que, em média, né, o pessoal faz projetos de até 50, 60 km quadrados com drone, nessa faixa aí, né? Depois disso, projetos ali acima de 100 km quadrados já usam aeronaves. Não que seja travado ou outro, fazer, né? Mas é que o usuário ele vai fazer uma conta, né? Se ele vai ficar muitos dias em campo, né? Fazer um projeto enorme, né? Então, que é o caso de, por exemplo, projetos de linha, né? Muito grandes, né? Se você fizer uma extensão de 1.000 quilômetros também, dá para fazer com... Dá para fazer, mas vai demorar tanto tempo, X tempo, o cliente vai esperar aquele tempo, né? Se o tempo couber no seu negócio, faz com drone, não tem problema, risco, né, de operação também, né? Então, tudo isso é levado em consideração na tomada de decisão, né? Então, mas em áreas menores o drone tem uma versatilidade muito grande, né? E tem o detalhe também do tempo de processamento, né? Que a gente tinha antes, né? Então hoje eu consigo voar de manhã e à tarde eu tenho o produto processado, né? Processado, Você tem uma aeronave, a aeronave tem que voltar, descarregar os dados às vezes as fotos são grandes, né? Ela tem que fazer todo o processamento, né? Acaba levando um pouco mais de tempo e cada dia que passa na agricultura você perde poder de decisão, né? Em alguma coisa que você poderia... justamente isso aí. Hoje você tem o time, né? O tempo de retorno ali da informação, né? Então isso no agronegócio é bem significativo, né? Voltando na história do comparativo, né? Então, o Roberto e o Pacheco, eles trabalhavam com mapeamento aéreo. Eu apareci com os drones e não trabalhava com mapeamento. E aí a gente resolveu... Ler o livro do Galera? A gente li o livro do Galera. E a gente resolveu tentar juntar essas duas expertises, né? Eles com a parte de mapeamento e eu com a parte dos drones, né? E na época a gente montou um drone que tinha autonomia de incríveis 6 minutos. Então a operação... Você pode contar uma história, né? Essa mesmo. A operação era de guerra planejada, né? E aí, o Roberto, ele conseguiu a primeira área pra gente fazer com mapeamento de drones. E eu e o Pacheco fomos executar. Isso é 2013, 2014. 2012, 13, né? 12 ou 13, 13, acho que 13. Ainda bem que eu não fui executar. E aí, assim, visto de cima, era tudo tranquilo, né? E a gente perguntava o que era essa área, né? E aí, não, é uma área tranquilo, né? E a gente chegou lá e era uma área para desapropriação. Eram ciganos, se eu não me engano. Não lembro agora. Lembro. Mas era uma desapropriação porque era nas margens de um rio. E esse rio, quando chovia, ele
subia o nível e levava tudo que tinha lá. Então não podia construir casa lá. E aí veio esse pessoal e construiu todo um assentamento lá nesse local e tava perigoso. Só que como o drone tinha 6 minutos de autonomia, a gente não conseguia ficar muito longe, né? Porque você tinha que decolar praticamente embaixo da árvore, né? E o problema, eu lembro que a gente definiu, acho que eram 3 voos. 3 voos. Né? E pelas imagens, né, do Google Earth que a gente olhou, eu falei, eu acho que é mais ou menos aqui, mas você só vai saber na hora que você tá na área. Exatamente. Então, acho que o primeiro voo a gente levou, entre aspas, sorte, que era um barracão gigante, acho que da prefeitura, que eles depositavam entulho. Isso, a gente entrou, era um lugar fechado, porque assim, o pessoal falando, né? Mas era uma área bem remota mesmo, né? Então, sim. E na época, não era hoje em dia, você levanta um vante ali, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é um drone, né? Aí teve essa área, aí teve um outro que a gente subiu no morro. Nossa, essa foi pesada. Foi no meio do mato, não foi? Aí começou a vir uns caras mal encarados, assim, né? E a gente com um computador, tablet, eu me lembro vocês ligando tudo depois. aberto, né? E toda vez que vinha um cara mal encarado diferente, eu olhava pro Pacheco e falava assim, nossa, agora a gente rodou. Agora a gente rodou. Daí a gente começou a falar que era pra passar linha de transmissão ou uma coisa assim, era um benefício, né? Exatamente. É porque eles perguntavam, né? A gente fala que é pra desapropriação, aí, né, a gente corria risco de vida, e né? Aquela molecada que brotou da terra. Começou a subir no carro. Porque o drone despertava muita curiosidade nessa época. Não, a gente veio na surdina, eu e o Pacheco paramos o carro assim, né? E aí a gente veio, desmontamos tudo e tal. Na hora que ligou o motor, era um hexacóptero gigante. Na hora que ligou, que fez aquele barulho, a gente só viu o barulho das janelas abrindo assim, ó. Aí chamou a atenção de todo mundo e todo mundo veio perguntar o que era, tudo, né? Autonomia é importante, né? Então a gente fez esse primeiro trabalho. Eu não lembro o que aconteceu também, que a gente teve um problema que deu errado. Eu não lembro se eu voei com a tampa da lente. Eu não lembro se foi a tampa ou se foi o cartão de memória. Cartão de memória. Porque você mandou o drone e ele foi, e acho que nós tínhamos 2 baterias, eu não lembro. Isso. Ele foi e voltou na hora que assim, e a gente todos tensos, né? A gente tava tenso porque a área era bem remota, enfim. Isso, né? Aí falando, beleza, deu certo. Aí voltou, você pegou o drone na mão, assim, aí você olhou assim, sem o cartão. Cara, não tem o cartão. Aí eu falei, cara, não pensa muito não. Coloca aí, troca a bateria e, tipo, não deu nem tempo de ficar desanimado. Tipo, não pensa não, já joga esse negócio pra cima já e já tava, eu acho que, o entardecer já, né? A janela de voo tava ficando curta, né? Esse foi o primeiro projeto, né, que você fez? Foi o primeiro projeto, Aí eu lembrava também do das balanças, né? Então, aí eu comentava sobre isso. Entrou um projeto depois, que foi muito legal, eu sempre uso de exemplo, porque não dava pra fazer de outro jeito que não fosse os drones. E era um projeto para mapear trechos curtos de rodovia para instalar essas balanças de caminhão. E esse era o projeto, não lembro o número 15, 20 áreas, né? Espalhadas pelo Brasil. Inteiro. Então imagina você ter que deslocar um avião inteiro, com hora-voo, piloto, operador, tudo, para poder mapear... 100 metros. 100 metros, né? Que é o espaço que instala uma balança. Era inviável de fazer isso com drone. E aí com drone, o que a gente fazia? Colocava o drone numa caixa, levava o drone, pegava o voo aéreo comercial, né? Azul, Gol, TAM, e voava pro local, chegava embaixo da área e a gente voava essa área, né? E aí já aconteceu também de voar com a lente, voar sem cartão de memória, são coisas que você vai adquirindo experiência, né? E por essa baixa autonomia do drone, você tinha que estar embaixo da área. Sim. Inclusive a gente decolava e pousava em locais diferentes. Então a gente decolava aqui e a gente ia com o carro, né? O drone em cima, o carro na rodovia, e a gente pousava lá na frente. Pra não perder o sinal. Pra não perder, porque... Não era nem o sinal, era porque não tinha autonomia pra voltar. Pra bater e voltar, né? Chegar no final aí. Então a gente, em vez de 3 minutos e voltar 3 minutos, a gente andava de 6 em 6. É porque às vezes o pessoal deve estar pensando que 100 metros você vai. Mas assim, tinha uma largura, né? Então que ele ia, voltava, ia, né? Fazendo pente, né? Exato. Era uma área que era pequena, né? Se eu não me engano, era uma bateria só que fazia pra voar. Eu falei 100 metros, mas eu não me lembro agora. Eu também não lembro a faixa de domínio, né? Mas era uma área pequena, mas foi legal porque foi um projeto que na época que surgiu veio essa sacada na minha cabeça. Assim, cara, olha só, esse projeto com um avião era inviável, não tem como você deslocar o avião. Fica, né? O custo não paga, né? Mesma coisa da agricultura, né? E aí que eu falei, nossa, legal, cara, esse mercado aqui, acho que é promissor justamente porque abre essas aplicações que a aeronave tripulada
não cabe por causa do custo ou da burocracia, né? E eu que arrumava essas buchas. E o Roberto que arrumava essas buchas, né? Mas é bacana que a maneira que a tecnologia vai ficando difundida, né? As pessoas que começam a ter conhecimento começam a ter outras aplicações que pode usar aquela determinada tecnologia, né? Eu costumo dizer que assim, a pessoa fala assim, nossa, que cara inteligente, porque o cara tem muito conhecimento. O conhecimento não é inteligência, pelo menos para mim. Tipo, você absorve um conhecimento. A inteligência é você pegar aquele conhecimento que você tem e aplicar numa área onde ninguém pensou que aquilo poderia ser aplicado. Exatamente. Isso eu imagino que é inteligência. Porque o conhecimento, tem gente que tem mais facilidade, ok. Mas num prazo de 1 ano, por exemplo. Você aprendeu a equação do segundo grau em 1 dia. Eu vou aprender em 1 mês. Mas no segundo mês, você sabe a mesma coisa que eu. Isso é conhecimento, isso não é inteligência. Agora, quando o cara pega uma coisa que aplica, fala assim, e se eu usar para isso? E se eu usar para aquilo? Às vezes, daqui um dia, a gente vai ver alguém usando o drone para alguma coisa que a gente nem imaginou. Até hoje a gente sabe, né? Eu imagino que seria do conhecimento se o Einstein tivesse aprendido as coisas dele e falado, bacana, e tirado as conclusões dele e ficado para ele mesmo, né? Então, no drone é a mesma coisa. Até hoje, às vezes, as pessoas que não são da área, parentes, amigos, perguntam, né? Mas pra que serve o drone, né? Eu falei, cara, nem eu sei pra que serve tudo, né? Sim. Hoje, nossa principal aplicação é mapeamento, né? Mas tem, nossa, infinitas aplicações, né? A gente tem cliente que voa só lixão, não sei qual é para que serve, mas é um produto rentável, o cliente voa só isso. Tem cliente que voa só fazenda de artista, né? Faz um mapeamento só de fazenda de artista. Não, valor você não tá sabendo, não. Assim, ele não gera produto nenhum. Ele voa a fazenda, ele processa, deixa a foto bonita, põe um mapa e coloca na parede do cara. É isso. Nada. O trabalho dele é esse. Não precisa ter rigor nenhum de cartografia. Era só pra colocar na parede. Mas antigamente tinha um pessoal que passava de helicóptero e tirava a foto de um bar, foto de um restaurante. Né, e tudo mais, né? E depois chegava lá e falava, tira essa foto aqui, você não quer comprar? Então. Tinha até com drone tem. Fazenda era bem comum. Tem drone que o pessoal que trabalha com drone faz isso também em cidade pequena, né? E consegue vender foto de fachada, assim, que o cara gostaria de ver a área. Quando a gente era pequena, pelo menos eu me lembro muito bem, né? Dos estabelecimentos com a foto aérea. Sim. Né? Aquela foto amarelada, assim, e tal, né? Que o pessoal vendia, né? Não era comum, né? Hoje em dia... hoje em dia é bem comum, né? Você pega até pessoa que não é da área, nem nada, o cara tem um drone só porque gosta da máquina ou da tecnologia, né? Aí, falando de mapeamento aéreo, só pra gente fechar aqui o assunto, né? A gente falou de quem que contrata esse tipo de serviço, né? De mapeamento aéreo, né? Acabamos nem falando quem contrata, né? Exatamente. De grandes áreas, né? Que eu comentei no podcast anterior, que o Roberto e o Pacheco, eles têm no currículo mapeados o estado da Bahia e o estado de Santa Catarina, né? São dois, o estado inteiro, não tô falando de cidade, não. Então, é um trabalho que, assim, dá pra fazer com drone? Dá, mas talvez na hora que você terminar, onde você começou, já tá muito avançado, né? A cidade já mudou completamente. Então a gente tem essa parte para fazer planejamento, né, da cidade, para acompanhar o crescimento. A prefeitura também usa bastante para poder, eu sei que muita gente não gosta disso, mas para poder fazer o cálculo do IPTU, né? E quando a gente fala principalmente dessa parte de cálculo de IPTU, que a gente chama de cadastro urbano, ele entra... Além do produto aéreo, ele entra o produto terrestre também. Então, eu falei para vocês no começo, o Pacheco é sócio da RX Tecnologia, que fabrica esse sistema terrestre. E ele faz, o sistema terrestre de mapeamento, ele faz basicamente o que o drone faz. Só que em vez de ver por cima, ele vai andando, né, em cima de um veículo, né? E são produtos complementares, né? Você consegue pegar, por exemplo, a fachada com um sistema de mapeamento móvel e você coloca o drone aqui, pegando a parte de cima, digamos assim, para você juntar essas informações e fazer o cadastro, né? Até o tema do TCC, né? Do Pacheco, do doutorado, do mestrado, né? Dissertação. Que é fazer medições, né? Usando esse sistema de câmeras 360, né? Então, o mapeamento terrestre, ele tem uma câmera 360, porque o drone, ele tá voando, né? Pra cima e pros lados não tem nada. Só tem pra baixo. Então, a gente só coloca uma câmera pra baixo. No caso do terrestre, você tem... Com um carro, você tem a cidade ao redor do carro. Então, precisa de uma câmera 360, né? E aí, você consegue usar isso que o Pacheco tá desenvolvendo. Desenvolveu já, né? Eu já apresentei a dissertação. Ainda não tá homologado ainda, mas... Pra poder fazer essa medição nessa câmera 360 e juntar, né?
Bom, voltando aos demandantes, né, aos contratantes desses produtos, produtos cartográficos de mapeamento, eles são usados em inúmeras aplicações, né? Vamos falar algumas bem comuns, né, para o pessoal que está nos assistindo para poder acompanhar. Você falou do cadastro urbano, as prefeituras, os órgãos de governo, né? Então, você precisa fazer o cadastro de cidades. Então, pode ser um cadastro multifinalitário. Então, você demanda uma foto aérea, um imaginamento aéreo, para você ter a visão superior das cidades, das edificações, dos lotes, dos terrenos. E você tem a vista terrestre do mapeamento 360. E aí você tem as fachadas dos imóveis, né? Então, com esses dois insumos, né, essas imagens complementares, você consegue fazer uma atualização cadastral do município, né? Pode ser para fins tributários, o pessoal não gosta muito, mas uma atualização Mas de faz tributos, parte, mas faz Sim. parte, né? Pode ser o que a gente chama até de cadastro multifinalitário. Pode ter um cadastro de vias, um cadastro de sinalização, árvores. de árvores. Muito também demandante também é a questão da interferência de vegetação em linhas de alta tensão, que é um problema grave em cidades. Acessibilidade também, a calçada, Acessibilidade se tá... urbana. Planejamento também de vias, né? Então, por isso a gente fala que é um cadastro multifinalitário, né? Então, esse é um tipo de demanda. Essa mesma analogia da cidade, a gente pode levar para as rodovias e ferrovias também, com a imagem aérea e terrestre, para fazer cadastro rodoviário e ferroviário, os acessos, cadastro de sinalização também. Então, a mesma analogia de cadastro multifinalitário em rodovias e ferrovias. Podemos falar do que a gente falou de linhas de transmissão, que demandam o imaginamento aéreo, né, para fazer inspeção e também mapeamento, né, para projetos de linha. Então, a gente pode falar aqui, fica a mineração, né, a gente já chegou a comentar bastante a mineração, cálculos de volumes de minério, de retiradas. Então, isso o drone trouxe uma ferramenta muito, muito interessante, né, na área de mineração, né? Então, ele está dentro da área, pousa e decola, né, ali perto debaixo da área mesmo, né? Evita de alguém subir na pilha com GPS, né? Pra poder medir volume e tudo mais. O risco de acidente, nesse risco caso. De acidente, né? Com a pessoa, né? Do mapeamento móvel tem... Vira e mexe, eu vejo na estrada o pessoal andando com aquelas trenas de medindo o chão, assim, né? E percorrendo a estrada com colete e tudo. E eu sempre comento, eu falo, olha que perigoso que é essa aplicação, né? O cara tá na estrada com um colete, 4, 5 pessoas, o carro no acostamento, né? Se ele tiver, por exemplo, o sistema do mapeamento móvel, ele consegue fazer essa medição sentado no ar-condicionado, né? Aliás, foi a origem até do nosso desenvolvimento do mapeamento móvel, né? Então, a gente pode até fazer um parênteses nessa história aí, que acho que foi o que motivou ali ao desenvolvimento do sistema também. Porque o que acontece, você falou das imagens 360, do panorama, na verdade, fala assim, ok, mas você não consegue gerar isso num software ou alguma coisa, até consegue, mas não com fins métricos. Então, como a gente é da fotogrametria, da cartografia, então, ok, você está passando, por exemplo, numa cidade e você quer saber identificar uma árvore ou um poste. Alguns sistemas que existem, eles pegam a coordenada do carro. Que, ok, às vezes... O cara vai chegar lá na coordenada do carro, ele vai ver, né? Ele vai ver. Só que assim, como a gente trabalha nessa parte de acurácia e precisão, a gente consegue identificar, por exemplo, a árvore e o poste com 10 centímetros, 15 centímetros, vai depender de algumas circunstâncias, do sinal GPS e etc. Mas e é por isso que a gente faz as medições nas imagens. Então você tem a imagem por intersecção fotogramétrica, você consegue identificar qualquer elemento que apareça na imagem, né? Bueiro, poste. Por exemplo, sei lá, devaneando agora, você tá passando lá e o cara que tá no escritório viu que tem que trocar uma lâmpada do poste porque ele viu na imagem. Então ele consegue marcar aquela lâmpada e já criar um ticket ali para algum SIG, para a pessoa ter tem que voltar lá, né? Inclusive tem empresas de energias, né? De energia que tem trabalhado forte com isso, né? Tanto podas de árvores... Para evitar a interrupção, né? Exatamente. Você falou antes do Google, né? O Google Earth, o Street View, né? Tá tudo mapeado, né? Aquela história do tá tudo mapeado, né? A gente já respondeu. Primeiro que o mundo é dinâmico, né? Então ele sofre mudanças. Hoje, amanhã já é outra rua. Já é outra né? coisa. Então, e a aplicação é diferente, né? Então o objetivo no caso do Google, do Street View, é uma informação ali para a população em geral, de navegação, de visual, né? Das cidades, então. É uma aplicação voltada para a população de uso comum. Ali. Quando a gente faz mapeamento, né, aéreo e terrestre, nosso objetivo
Até como o Pacheco falou, é métrico, né? É extrair medidas com precisão de centímetros ali, né? Aí não dá para usar o Street View para fazer cadastro urbano? Não dá, porque aquela informação, primeiro que ela vai estar desatualizada, né? Só só uma circunstância de casamento ali da época certinho. E segundo que ela não é para medir, né? Ela é uma informação visual ali, só para... Tinha uma situação engraçada quando a gente construiu lá o prédio da nuvem. E já aconteceu mais de uma vez do cara pegar... Porque a nossa venda é basicamente pela internet dos drones, né? E aí o cara, desconfiado, ele jogava no Google e era um terreno. Aí já mandaram pra mim. Falaram, mas peraí, o endereço sempre passou um terreno. Eu falei, pô, a empresa não existe, é um terreno. Mas na verdade é que a imagem tinha sido tirada um ano antes, né? De construir aquela área lá, né? Já o mapeamento o terrestre, a gente consegue atualizar ali a cidade, né? E ter uma informação bem nova, digamos assim, de tudo que tá fazendo. E mais detalhado, né? Hoje em dia, lógico, a tecnologia tá em crescente, mas hoje em dia tem um problema de resolução, que às vezes é algum número de porta, né? O número da casa, a pessoa que está fazendo o cadastro multifinalitário, igual o Roberto falou, ela não consegue identificar, dependendo da resolução da câmera, aquele número. Então não sabe se é um 5 ou se é um 8, por exemplo. Então a RX Tecnologia está vindo provavelmente o mês que vem. Olha um spoiler aí. Com uma câmera de mais resolução, onde você vai conseguir identificar o número de porta. Às vezes tem o transformador, o número do transformador também, aquela etiquetinha das empresas de telefonia, enfim, onde você vai conseguir identificar esse é um problema realmente do Google. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês digitarem o endereço e a rua tá certa, mas o número está incorreto. No caso, se tivesse uma câmera com resolução suficiente para enxergar os números e uma automação, né, lendo esses números e dando input nessa base, não aconteceria essa diferença essa discrepância. Tem a qualidade de números, do sistema né? de posicionamento ali também, de navegação. Aí vai te dar um erro ali Também. Então, se o sistema for adequado para isso, você não vai ter esse problema. Eu acho que é o próximo passo das imagens tanto de drone quanto de mapeamento terrestre, é agregar essa inteligência, né, nas imagens. Por exemplo, a gente fez lá, vamos supor, o cadastro multifinalitário, como você comentou. Aéreo com drone, terrestre com sistema de mapeamento móvel. Beleza. Se você não souber que tipo de aplicação que você vai extrair daquilo, o dado não vai servir para nada. Mas imagina se você tem um software de análise de imagem que um comando, você fala assim, quantas árvores tem nessa cidade? Vou colocar aqui, pum, você dá o enter, o software analisa as imagens e te devolve, você tem 45% de cobertura de árvores, o bairro mais arborizado é o X. Você consegue extrair. É isso, hoje em dia você faz, mas processando essas imagens e trabalhando, que você gera um sistema de informação, né? Um sistema de informação geográfica. Aí você consegue fazer essas análises, mas aí o que você está talvez querendo dizer é que talvez trazer isso para vou chamar assim, entre aspas, em tempo real, né? Processamento mais... colocar uma IA mesmo, né? Para trabalhar com aplicações que você não programou. Né? Por exemplo, dá para contar árvore? Dá para contar, mas você tem que programar essa função. Mas e se eu quiser contar poste, por exemplo? Você vai ter que programar essa função. Se você traz isso daí para uma IA... Vamos pegar aí o ChatGPT, você pergunta para ele, quantos postes tem na minha cidade? Você dá um enter, ele processa a imagem, claro que não é mágico assim, mas processa a imagem e te devolve a resposta, né? E você consegue... E assim, você tem uma rede neural, uma inteligência artificial que você pode contar. Contar é uma coisa, né? Você fala, reconhecer um poste, conta. Segundo poste, 2, 3. Mas aonde ele tá? Esse poste está na rua de baixo, está em Prudente, está no Canadá, ou seja, e é aí que entra o sistema de georreferenciamento. E como é que está certo a informação que ele deu também, né? Exatamente. Que era até um problema de um pessoal que a gente trabalhou, que assim, eles reconheciam, isso aqui é um poste, mas... Aí tinha que identificar ele com 1 centímetros, porque assim, tem um poste e uma árvore perto um do outro. Se você usar a coordenada, por exemplo, do sistema, do carro, você não vai saber. E assim, que nem você falou, o cara chega lá é uma coisa, mas e se o cara está em escritório? Onde está esse poste? Será que esse poste é o 10, é o 20? Esse poste é o que tem o transformador, não é? Então a gente trabalha para dar a localização, não só o reconhecimento, né? Você reconhece, mas depois você localiza. Então eu poderia contar os postes e gerar a coordenada de todos os postes, por exemplo. Exatamente. E com isso tirar a medida, porque tem uma série de legislações, né? Por exemplo, falando de poste, né? Distância entre eles, distância mínima da calçada, né? Tudo isso... Até placas, né, de outdoors, que, se eu não me engano, há leis, né? Que dependendo da via, não pode ter X largura. Então, você consegue medir a largura daquela
aquele banner, né, digamos assim, e saber se está dentro da lei ou não. Tinha uma aplicação que eu sempre lembro do mapeamento móvel, né? Quando eu era mais novo, na cidade onde eu nasci, baixou uma lei, porque assim, o centro da cidade virou uma poluição visual, porque um queria fazer o banner maior que o outro, e o pessoal colocava os banners atravessando a rua, e o outro fazia um banner maior, virou uma briga. E aí fizeram uma lei que a quantidade de marketing que você podia colocar, né, banner na frente da sua loja, tinha que ocupar no máximo 25% da fachada, no máximo. Então, só que como que você media isso, né? Era tudo na mão. Então o cara vinha medir na fachada e dava erro de interpretação, né? Empírico, né? Empírico, né? E aí, então, eu sempre penso na aplicação do mapeamento móvel para isso. Então, era uma passada que você dava na rua do centro, e aí você já conseguiria extrair essa função e calcular automaticamente essas porcentagens para saber se está dentro da lei ou não. Né? E o bacana, né, que assim, você passa uma vez, você consegue extrair tudo isso. Todos. Exatamente. Então, você vai servir para a empresa de saneamento, para a empresa de energia, para a prefeitura, das lojas que você comentou, sei lá, o bueiro, escoamento hídrico, enfim, terreno baldios também, né? Uma vez que você taca o dado, depois você aplica a inteligência em cima dele para poder extrair o produto, né? Exato. Bom, beleza, pessoal. A gente tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa. Isso que a gente falou aqui é só a pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa que dá para fazer com esse tipo de dado, né? Com geotecnologia, principalmente voltado para a cidade, voltado para a agricultura, né? E a gente vai trazer aqui ao longo dos episódios do podcast, mais pessoas estão envolvidas aí com mapeamento aéreo, com mapeamento terrestre também, que é um assunto complementar, né? Digamos assim, ao dos drones, né? Se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse episódio, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou mandar pra gente também pelo nosso canal de atendimento. Uma sugestão, alguma sugestão de episódio, sugestão de pessoa para trazer aqui no podcast também é sempre bem-vindo, né? Tem alguma consideração final? Não, seria isso mesmo. Muito obrigado, Roberto, Alexandre. Não ficou nenhuma história que a gente ficou devendo, não, né? Ficou. Várias. A gente não vai contar tudo no episódio só, que é pra não perder o Ibope, né? Acompanha as cenas dos próximos capítulos, né? Agradecer a conversa aí, o bate-papo. Obrigado aí, Pacheco, obrigado a todos. Roberto, ter abraço aí pra aceitado todo o mundo. convite. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Não deixa de curtir